Muito bem, esse é o nosso Oriente. Estamos falando sobre o voto consciente, trazendo ou buscando trazer consciência. E eu achei muito interessante a gente terminar o bloco anterior falando sobre redes sociais. E o Bruno estava comentando que muita coisa acontece e aparece nas redes sociais, seja para maquiar nessa época, próximas eleições, mas aparece também durante todo o mandato. Então tem coisas lá para trás. E isso é importante, sabe por quê, Bruno? Porque, de maneira geral, se vê muito perigo na internet, se vislumbra a internet como um veículo muito perigoso, só de coisas cabulosas e que nos tiram do eixo e que nos alienam, né? O jovem fica só ali teclando com os amigos 24 horas por dia ou jogando joguinho 24 horas por dia. Mas essa é um tipo de aplicação, é uma maneira de usar a internet, uma maneira benéfica. Da gente se informar, da gente estar mais consciente, de manter a esperança, porque uma coisa nesse quadro todo é o receio que a gente vai ficando desanimado. Sim. Porém, quando a gente toca em jovens sem demagogia, como você, consciente nesse nível, pessoas competentes como o Valeriano aqui, a gente vê as redes sociais, outros grupos, vê jornais, vê blogs, a gente começa a ver, peraí, tem gente pensando, tem gente que daqui a 20 anos vai ser um deputado, vai ser alguém, vai estar aí batalhando por coisas mais honestas. Então, a gente começa a ver movimentos em prol de uma melhora. Sim, nós temos no Facebook mesmo, você tem vários grupos para estar debatendo política, saúde, educação. Isso é bem legal, é bem interessante. Eu diria que os jovens, eu gosto muito da rede social, porque além de aproximar você de amigos, pessoas, familiares, você consegue debater também sobre diversos temas. Isso é muito importante. Você coloca o seu posicionamento perante os seus amigos, enfim, a sociedade é bem interessante. E, Valeriano, dentro disso, você como professor de sociologia? Ciência política. Ciência política? Ciência política? Uau! Muito bom. Existe. Mas aí, então, ele fala do lado dele com redes sociais, com a situação dos jovens lá debatendo, né? Você vai mais fundo e conhece os meandros da coisa, né? O cerne da questão. E aí a gente está falando aqui de atitudes de gente jovem que está começando, esperança, que legal, mais conscientes, né, debatendo, buscando uma melhoria. Tem gente boa, né, nesse meio e você fica olhando como está a coisa por dentro e o quanto que ela está, né, quase às vezes precisando de uma UTI. Né? Como manter a esperança diante de tudo isso? O que você vê de chama boa surgindo no meio dessa questão toda? Ó, primeiro, para a gente não ficar, né, deprimido, o Brasil é um dos países em que a democracia mais deu certo no mundo nos últimos 20 anos. Não tem país igual em termos de desempenho, em termos de resultado político, ou seja, o país que mais cresceu do ponto de vista social foi o Brasil nos últimos 20 anos. Ele é referência no mundo inteiro. Então, isso é o sinal de que a gente não é tão cego assim. A gente acerta no atacado e erra no varejo. Então, o que a gente tem verificado é que, com essa emergência das redes sociais e uma massa de comunicação, esse processo de aprendizado ele se intensificou numa velocidade muito grande. Então, a gente já não consegue mais separar esse bastidor da política do povão. Antigamente era muito fácil, porque quem controlasse os meios de comunicação de massa controlava tudo. Hoje até os meios de comunicação têm que pisar em ovos, né? Primeiro que eles começaram a abrir os seus milhares de blogs. Hoje em dia, jornalista quase que é blogueiro, né? Ou seja, eles têm uma relação pessoal com o seu leitor, com o seu público, né? E isso aconteceu também nos meios de comunicação de massa, não apenas no público em geral. E observando as eleições de 2010, por exemplo, basicamente todo o noticiário foi pautado pelas redes sociais. Tudo que emergia na rede acabava estourando nas grandes nas redes de comunicação. Eu assisti político
ir à bancarrota por causa da rede Exatamente. Começa lá nos blogs, começa no Facebook, que nem tinha na época, basicamente, 2010, não existia praticamente Facebook, ainda não tinha estourado o fenômeno, né, como está agora, e isso se intensificou de uma forma que a gente não sabe nem direito o que está acontecendo. Então, o eleitor tem muito mais força como cidadão da rede social do que como eleitor votando lá na urna. Então essa é uma dimensão que a gente não começou nem a explorar ainda direito, a influência do eleitor antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição pelas redes. Isso é um fenômeno que as reivindicações e manifestações de 2013 apenas começaram a aflorar, né? De uma forma bem intensa, mas isso se difundiu de uma forma muito importante. Não, e é bom lembrar também, para quem não sabe, o Facebook faz um controle, por exemplo, citando, já que já citamos 2, 3 vezes ele, um controle rigoroso do que se coloca ali, né? Ele tenta limar quem, deixa eu falar assim, quem está fazendo bagunça, quem está fazendo coisa baixa, ele tira mesmo, né? Então existe também uma política porque eles querem se manter. Então hoje, você acredita, e você, Bruno, que com as redes sociais há uma crescente necessidade da integridade? Porque a gente ficou com a vida vazada. A gente pode dizer assim, você já pensou nisso? Não. Porque quem não tiver muita integridade, mais cedo ou mais tarde, vem com uma publicação que vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, acabou. Imediato. Então eu penso que uma das coisas que favoreceu é assim, ou talvez colocar por outro ângulo, a verdade está vindo à tona muito mais rápido. Então se a pessoa não pensar bem no que faz... Sim, eu comentei, a velocidade da notícia hoje, né, ela tá muito rápida, acontece agora, 5 segundos depois você já vai estar na internet, então... Porque se você acompanha um cara que é bom, você vai começando a ver que ele é bom. Com certeza, com certeza. E é legal também porque aí você vê o posicionamento, já que a gente está falando de política, daquele partido ou daquele candidato, né? Então, se teve vazou alguma notícia do partido, ou enfim, do candidato, você vê a velocidade como ele se posiciona, né, referente àquele assunto. Então, é legal porque você consegue observar aquele candidato, né, que foi acusado, sei lá, de corrupção e não se manifestou na internet, ou colocou a culpa em outra pessoa, então você consegue ter essa visão mais ampla. Essa quantidade de más notícias e de corrupção que veio quase de avalanche sobre nós aí nos últimos tempos, tem sido graças à rapidez da internet, Valeriano? Sim. Ninguém consegue calcular o tamanho da corrupção, obviamente. Como ela é clandestina, ninguém sabe, por exemplo, se havia mais corrupção na ditadura nos anos 70 do que hoje. A gente não consegue calcular isso. Não tem como mensurar. Não tem como mensurar, mas a impressão que a gente tem é que hoje em dia é muito mais difícil, muito mais arriscado cometer atos de corrupção. No entanto, é muito mais fácil pegar. Então, a impressão que a gente tem é que a corrupção, se ela está igual ao que era anteriormente, ela é muito mais difícil de manter escondido. Por isso que aparece tanto mais. Então, a gente está pagando o preço do quê? A gente está vendo muito mais casos de corrupção aflorando nos últimos 10 anos, por exemplo, do que aconteceu nos últimos 30 anos anteriores. Então, a gente tem a impressão que a corrupção aumentou, mas a gente primeiro não sabe se é verdade ou não, mas a impressão, a lógica nos diz que não. Nos diz que o que está acontecendo é que a gente está pegando com muito mais facilidade a corrupção, porque tem câmeras escondidas, tem o Facebook, tem comunicação de uma forma ilimitada. Então, hoje em dia é muito difícil esconder uma coisa, muito difícil. Então, a tendência a se pegar os atos de corrupção é muito maior. Você tem dezenas de órgãos de controle de corrupção, você tem todas as redes funcionando o tempo todo. Tem uma transparência maior, né? Apesar de haver a impunidade, mas não tem como esconder o fato. O fato vem à tona e, pelo menos diante do público, fica se sabendo. O que não pode é todo mundo achar que todo mundo é ruim, que tudo é ruim, porque aumentou o número. Né? Primeiro que não é verdade que todo político é corrupto. Político é igualzinho a gente, é a cara do Brasil, na verdade. Não tem por que dizer que político é uma figura especial, né? Não nasceu político. É diferente. Ele nasceu gente. E muitos desses políticos, se você olhar a história deles, todos eles, da cúpula política do Brasil, tanto do lado da oposição do governo, veio da transição democrática. Eram políticos que lutaram pela democracia. Alguns foram torturados, morreram por causa dos seus ideais. Esse pessoal não pode ser considerado a mesma coisa do que o pequeno ladrão lá, que nunca
teve valor por nada. Então, a corrupção é um processo realmente insidioso, que as pessoas vão se tornando poderosas e a tentação aumenta. Então, realmente é um processo que exige um controle da sociedade muito forte. Só com o controle da sociedade é que os políticos vão evitar a maçã, né? Evitar o pecado, que é cair na corrupção. Mas isso é um processo muito complexo, porque o ser humano né, naturalmente tende a cair no pecado e tem que ter direito à redenção, né? Como a gente pensa. Senão seria um inferno. Agora, então, o que tem que cair é esse tabu, né? Porque, na verdade, queiramos ver coisas feias ou não, nós veremos. Cada vez mais. Cada vez mais a realidade vai ficar diante do nariz, né? E a gente precisa ter estômago para ver, porque isso é bom, na verdade, né? Que venha à tona toda a podridão para a gente saber isso é podre e botar de lado, né? Uhum. Mas voltando à questão da esperança, isso é um instrumento, para mim, de muita esperança. Isso ajuda muito a gente a saber que nós estamos caminhando para que tudo seja cada vez... Se a gente não tem a lei para punir, ou quem tem a lei, mas não tem quem compra, né? A gente tem pelo menos uma maneira de todo mundo ficar cada vez mais consciente, todo mundo cada vez mais ficar claro, e nós estamos vivendo uma transformação social com as redes sociais. Então, isso que eu falei, a gente tem que olhar primeiro, a gente pensa na política muito como o padrão ético do governante, mas isso é apenas uma dimensão. A outra dimensão é o seu comportamento proativo, ou seja, o que ele faz para a sociedade. Então a gente tem que balançar as duas coisas, balancear o que a pessoa é e como ela age na sua relação pessoal com a política, com o poder, ou seja, se ela pode roubar ou não, e ao mesmo tempo ela pode ter um papel muito importante, ela não individualmente, mas o grupo político dela, a opção política dela, pode ser importante para a sociedade. Então, o paradoxo que eu estava falando é o seguinte, a sociedade brasileira avançou muito nos últimos 20 anos. Obviamente os jovens estão cobrando uma conta que não é só dele individualmente, é uma conta daquilo que ele tem expectativa para o futuro. E em relação ao passado, a gente não pode passar o resto da vida dizendo, evoluímos, mas a gente precisa evoluir mais. Então, uma coisa não contradiz a outra. O fato de a gente ter melhorado muito não quer dizer que a gente não precisa melhorar ainda mais. Então, eu posso ser otimista em relação à sociedade brasileira, que ela melhorou muito nos últimos 20 anos, saindo de uma ditadura, e ao mesmo tempo a gente tem um monte de coisa para ainda melhorar. Então, isso não pode jogar... Por exemplo, a polícia é corrupta, tem muita corrupção na polícia. Então, vamos acabar com a polícia? Seria o caos, aí sim o caos, né? Então, a gente não precisa acabar com a polícia para tentar combater a corrupção. Empresário comete fraudes, muitas fraudes, na produção de mercadorias ou na venda, na fraude no imposto de renda. E, no entanto, eu não vou pedir para acabar com as empresas, eu vou melhorar as empresas. Então é a mesma coisa com a política, a não ser que a gente conclua que é melhor ter uma ditadura, que tem que ter um governante sábio que vai nos governar. Se não for isso a alternativa, a única é essa que a gente tem, que é a política e a democracia. Então a gente tem que conviver com ela e tentar melhorá-la, e não jogar fora o leite com o banho. Né? Com a criança junto, né? Sim, na verdade, aproveitando o gancho que você estava falando sobre a parte de corrupção, eu acho que, e sobre os políticos também, né, que são seres humanos igual a nós, tá muito ligado com a parte cultural, né? Como eu tinha falado no primeiro bloco sobre a parte que eu dei o exemplo do ônibus, isso é muito comum. Se a gente consegue mudar a nossa visão, as nossas ações, por exemplo, um outro exemplo básico que a gente pode usar aqui também é quando uma pessoa vai, né? Acontece muito de comprar atestado médico, né? Isso acontece demais. É uma coisa errada. Né? Então, como que a gente tem que punir? A gente vai colocar a fiscalização? Não, a gente tem que ter uma conscientização que aquilo é errado e que para a gente cobrar o político que nós vamos eleger, nós precisamos ter essa consciência. Né? A nossa cultura, nós temos que mudar a nossa cultura. Nós temos uma cultura política corrupta, infelizmente. Né? Então, essa corrupção, ela está ligada a diversos fatores. Ela está ligada na educação, na saúde, mas principalmente na pessoa. Quando você mudar a sua forma de agir, mudar a sua visão de cidadão e suas ações, aí você consegue mudar. Aí a gente consegue diminuir a corrupção na polícia, porque pensa comigo, se a maioria dos brasileiros mudarem essa cultura, acabarem com essa cultura corrupta, aquele lá que pensar em se sair bem, né, aquele famoso jeitinho brasileiro, que eu acho que esse é o nosso grande problema que nós temos que acabar, ele vai ficar com vergonha.
né, de fazer uma proposta indecente, olha, eu vou te vender esse atestado, porque, sei lá, você teve algum problema e precisa, ou eu só te... Acontece muito com político, né, eu só vou em empresas que precisam de algum alvará, algum documento da prefeitura, eu só vou te liberar esse documento se você me trouxer uma quantia, enfim, propina. Então, ele vai ficar com vergonha de expor aquela ideia. Por que isso não acontece? Porque é muito comum. Né? A corrupção está muito presente em todos os fatores. Eu dei o exemplo do ônibus, do atestado. Nós temos muitos outros. Enquanto a gente não acabar e mudar isso, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente mudar o Brasil e mudar os nossos representantes. É verdade? Você confirma? Com certeza, uma mudança geral na cultura, ela é fundamental para mudar. Eu diria que a burocracia, os funcionários públicos e os empresários, todos esses três setores, os políticos, os funcionários públicos e os empresários, são os mais expostos à tentação, porque são eles que estão no circuito do dinheiro, do poder, não só os políticos. Se você comparar o número de empresários presos em coisas de corrupção nos anos anteriores, ele é talvez maior do que o número de políticos. Né? Por quê? Porque eles estão direto nos circuitos de circulação do dinheiro. Aí, geralmente, a conexão entre político, empresário e funcionário público do Estado é fundamental para correr a corrupção. Então, não é só o político enquanto o representante eleito, porque senão a gente está dando um tiro no próprio pé. A gente está atirando naquele que deveria ser o que fiscaliza tudo isso, né? E, no entanto, a gente olha muito mais para o político do que para essas outras personalidades que estão tão envolvidas. Todos os estouros da Polícia Federal envolvem empresários, certamente, políticos e funcionários públicos. Mas a gente só presta atenção no político. Por quê? Porque ele é visível, ele está ali na cara de todo mundo e ele é o único que a gente controla, que a gente pode derrubar com o voto. É um que está na vitrine. Está na vitrine. Os outros a gente não consegue mexer muito, é lá com a polícia. Mas isso a gente tem que pensar. A corrupção é uma coisa sistêmica, é do país, evidentemente, de uma sociedade em desenvolvimento. Mas o político não é mais ou menos corrupto do que empresário ou funcionário público ou uma pessoa normal que certamente comete atos muito menos danosos do que os políticos ou os empresários. Mas do ponto de vista ético, moral, é a mesma coisa. Sim. Não, é verdade. Há um jeito, essa fama do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro eu acho que é o que pega. Se a gente acabar com o jeitinho brasileiro, eu acho que o Brasil ele caminha como... Não estamos sendo demagogos não aqui, porque basta ver aquelas pegadinhas na TV, né? Eu estava falando, até lembrando daquelas pegadinhas de TV que alguns canais fizeram, por exemplo, do vendedor dar um dinheiro a mais, trocador dar dinheiro a mais. E a pessoa não devolve. E a pessoa não devolve. E são essas pequenas ações que, se a gente mudar, a gente constrói um caráter, um novo caráter, né? E aí a gente consegue, porque se a nossa cultura é uma cultura corrupta, na hora que você for pesquisar, enfim, buscar um representante para você, que base que você vai ter? Às vezes então, você vai procurar, sem querer, inconscientemente, um cara que também é espertinho. Sim, você tem que questionar as suas ações. Porque você se vê num espelho ali, né? Muitos políticos, na verdade, a gente chama eles de fisiologistas, clientelistas, porque eles, na verdade, eles atendem a certas reivindicações. Por exemplo, que vereador que não é obrigado, praticamente, a atender o seu cidadão, o seu eleitor, para facilitar o acesso dele à saúde, à educação, ou algum benefício qualquer pontual que ele acha que o político deveria conseguir para ele, por exemplo. Você vai nos gabinetes de vereadores, principalmente, está cheio de gente pedindo coisas que não deveria ser o papel dele. Então, aí é a matriz central. O vereador, na verdade, vai ser o futuro deputado estadual, futuro deputado federal e depois futuros governantes. Então, a cultura política do atendimento do pequeno interesse é uma base, sim, da política, é uma base muito forte de reprodução desse mecanismo de corrupção, né? Que aí vai crescendo o volume da coisa, né? Até chegar o empresário e pedir para o político fazer tal coisa para ele, por exemplo, ou o político ir lá pedir ao empresário que faça tal coisa. Para encerrar essa ideia toda, uma pessoa de boa vontade que, por um motivo ou por outro, empurrado ou não, ou ele mesmo percebendo que ele pode fazer alguma coisa, é viável, é bacana uma pessoa que fala, bom, eu quero entrar nessa e fazer alguma coisa, fazer uma diferença. Eu conheço centenas, na verdade, de políticos que dedicam praticamente todo o tempo, durante anos, 20, 30, 40 anos, à sua atividade política honesta, digamos, até pelo menos prova em contrário. Então, eu conheço muito mais gente, obviamente, que é honesta do que corrupta na política. Assim como eu digo também em relação à polícia ou funcionário público. Então, eu tenho certeza que é uma minoria que causa um estrago terrível.
mas a maioria das pessoas que entram na política, elas têm que ter um objetivo claro na vida, não pode entrar de gaiato. É complicado, é muito desgastante e é perigoso, porque às vezes você é envolvido num caso de corrupção em que você não efetivamente estava envolvido. Muitas vezes dá um tiro você entra como o Judas ali, você entra né, com a facada nas costas. Então, isso o político tem que estar preparado. Ele tem que aguentar, inclusive, o massacre da opinião pública, às vezes, e depois voltar de novo. Tem uns casos clássicos de políticos que foram acusados, provados que não eram corruptos, e depois voltar na vida política. Então, isso é uma coisa que o político tem que ter casca grossa, né? Não pode ter medo de enfrentar. Tem que saber que a batalha vai ser grande, né? Ele pode levar rasteira, pode cometer erros, inclusive, mas eu acho que, do ponto de vista do efeito, quando dá certo, o impacto é muito grande. Ou seja, o Estado é muito poderoso, ele é capaz de mudar coisas, como a sociedade brasileira mudou nos últimos 20, 30 anos. Ó, Valeriano, você me deixou mais otimista, rapaz. Gostei. Eu também tento me animar. Graças a Deus é essa coerência que a gente precisa ter com a verdade. Eu gosto muito da verdade porque eu penso naquilo que Nosso Senhor fala, a verdade liberta. E é interessante, né, como as vendas caem, quando a gente começa a olhar a coisa como ela é e desmistificar um pouco, tem que desdramatizar. É duro mesmo, é assim mesmo, a gente tem que enfrentar como ela é. Tá certo? Por isso que também a Século XXI faz programas como esse. Eu quero sugerir a você o CD que eu gravei aqui pela Rede Século XXI. Na verdade, eu gravei lá em Cubatão, né? E a Rede Século XXI que está distribuindo. É uma alegria para mim, uma honra, porque também a gente pode colaborar. Esse CD aqui, você adquire aqui e é para casa, entendeu? Então é uma maneira de você ser um sócio colaborador, ajudar a casa e ao mesmo tempo ter algo que você pode usufruir nas suas mãos. Você pode adquirir pelo telefone 19 3871 9600, 3871 9600 ou pelo site rs21.com.br. Quero lembrar você que no próximo bloco a gente vai deixar os contatos dos nossos convidados para depois vocês entrarem em contato pessoalmente com ele e o programa vai ficar no site da Rede Século XXI. A gente vai para o intervalo e voltamos para as nossas conclusões.